nós estamos chegando no final do verão e como fica a pele do nosso cliente e o que a gente pode fazer nessa pele para melhorar isso. Primeiro a gente tem que entender o que acontece no verão. No verão a gente tem um aumento da temperatura. A cada 1 grau que a temperatura aumenta assim 10% a produção da glândula sebácea. Então nós acabamos tendo uma pele um pouco mais oleosa quando a gente está no pós-verão, porque no verão a gente ficou com a pele mais oleosa. Outra coisa que acontece na pele do nosso cliente, quando ele volta desse período, é que ele tem uma pele mais desidratada. Por que ele tem essa pele mais desidratada? Porque normalmente aumenta-se a incidência dos esportes ao ar livre, né? Ele perde mais água para o meio ambiente, às vezes ele não está tendo uma ingestão adequada de água, e isso faz também com que ele tenha essa pele mais desidratada. Então nós temos a pele mais oleosa, nós temos a pele mais desidratada e nós temos um aumento também das hiperpigmentações, porque o nosso cliente, ele se expôs ao sol, mesmo com o uso do filtro solar. Se ele já tem uma tendência à hiperpigmentação, isso pode aumentar. Então ele também tem um aumento das hiperpigmentações e ele tem um outro fato que acontece, que é o aumento da hiperqueratinização, porque uma das maneiras da nossa pele se defender, um dos nossos filtros endógenos, é o aumento da hiperqueratinização, então o aumento do nosso extrato córneo, porque com isso a gente tem uma barreira física protegendo o nosso queratinócito da camada basal e os nossos melanócitos. E o aumento da formação de melanina, que é o nosso outro fator de proteção endógeno. Então a gente tem aumento da oleosidade, aumento da desidratação, aumento das hiperpigmentações e aumento da hiperqueratinização. Tudo isso, pessoal, está associado também a uma intoxicação do nosso tecido. Então nós temos que trabalhar muito no pós-verão a desintoxicação para que aumente a oxigenação do tecido, aumente também a circulação local, né? Para que a gente consiga melhorar esse tecido, é um dos pontos. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que existe um dano hoje do ambiente, que é a poluição térmica. Esse é um assunto muito importante, o aumento da temperatura causando dano no nosso tecido. A temperatura do ambiente, então, por exemplo, se eu estou no sol, não é só a radiação solar, mas esse aumento da temperatura acaba causando um aumento da vasodilatação. Isso também estimula o nosso melanócito, também estimula a nossa glândula sebácea, também estimula a perda de água transepidérmica e também estimula a hiperqueratinização. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, primeiro ponto, é que o nosso cliente, a gente trabalhe com ele essa poluição térmica, diminua os danos da poluição térmica. Outra coisa, então, é a detoxificação. Então, nós vamos usar ativos como o Eucolan, que é um ativo único, exclusivo, que trabalha a poluição térmica, assim como a Poluskin, que também trabalha os danos causados pela poluição indoor e outdoor. Também vamos trabalhar com o charcoal bambu, que é um agente extremamente desintoxicante, que elimina as impurezas. O P-refinil, que vai trabalhar diminuindo essa deformação dos nossos poros, que dá essa aparência de poros abertos na nossa pele. Vamos trabalhar com ativos como o zinco, que tem em muitas águas termais, que vão trabalhar o quê? A diminuição da produção sebácea. Então, nós vamos trabalhar todos esses ativos para que a gente possa detoxificar essa pele e simultaneamente diminuir essa oleosidade, esse dano causado pelo exposome, principalmente pela poluição térmica. Outra coisa que a gente tem que trabalhar é a diminuição do nosso extrato córneo, dessa hiperqueratinização. Então nós podemos trabalhar com peelings suaves, peelings à base de polihidroxiácidos. Podemos trabalhar com peelings à base de alfa-hidroxiácido do tipo ácido mandélico, que tem alto peso molecular. Podemos trabalhar com os peelings enzimáticos, que vão diminuir essa hiperqueratinização. Então, e peelings físicos. Então, nós temos uma gama de peelings que nós podemos trabalhar para diminuir a hiperqueratinização.
Ativos que vão trabalhar a detoxificação, como eu já falei, como o charcoal bambu. Ativo que vai diminuir a deformação dos poros, como o perfinil. E os ativos que vão diminuir o dano do exposômico ambiental, como o Apollo Skin e o Eucolan. Então, esses ativos vão trabalhar esses fatores. Qual outro fator muito importante que nós temos que trabalhar no pós-verão? A hidratação cutânea, porque é um aumento da perda de água transepidérmica durante o verão. Então a pele normalmente chega pra gente muito desidratada. E aí, nesse caso, nós temos que trabalhar com produtos que contenham ácido hialurônico, produtos que contenham uma gama de óleos elementos que vão repor o nosso manto hídrico. Nós temos que trabalhar também com depantenol, nós temos que trabalhar com produtos que vão aumentar os canais de aquaporina. Então nós temos uma gama de ativos que vão dar uma reidratação no tecido e vão também diminuir a perda de água transepidérmica, reidratando esta pele. Não esquecendo, pessoal, que como nós somos profissionais ligados à área da saúde, nós não podemos esquecer das orientações para o nosso cliente. Então nós temos que orientar quanto à ingestão de água, tudo isso que talvez se a gente já tivesse feito essa indicação lá antes do verão, a gente não teria muitos destes danos. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que durante o verão nós usamos filtros com FPS mais alto. O filtro com FPS mais alto, para proteger a nossa pele do eritema, ele causa também o que? Uma maior intoxicação da pele. Por quê? Para que ele tenha um FPS maior, ele precisa ter uma concentração de ativos químicos e físicos para que me dê um FPS maior, também em quantidade, em porcentagem maior na minha formulação. Então eu vou ter mais agentes físicos e eu vou ter mais agentes químicos para que possa aumentar esse fator de proteção solar. Isso também vai causar uma intoxicação na minha pele. Lembrando que os agentes que fazem a proteção solar são derivados químicos e muitos são os derivados físicos, como óxido de zinco e dióxido de titânio, que são pós acabam também com o tempo obstruindo os nossos poros. Como o aumento da oleosidade, aumento da hiperqueratinização, muitos pacientes voltam com hiperqueratoses, principalmente na região de braço, aquela pele muito áspera. Então não é só o rosto que a gente tem que cuidar no pós-verão. A gente também tem que fazer uma esfoliação corporal no nosso cliente, trabalhar os tratamentos detoxificantes, porque normalmente nessa época do ano a pessoa vai viajar, ela tem uma ingestão de alimentos diferente, ela acaba também ingerindo mais bebida alcoólica, tiveram as festas de final de ano, então ela também está com o organismo intoxicado. Então nós também temos que fazer uma detoxificação corporal, temos que fazer esfoliações corporais e reidratações da pele do nosso corpo. Então, pessoal, no pós-verão, nós temos que pensar justamente no que acontece no nosso tecido e no nosso organismo devido a essa época do ano que coincide aqui para nós no Brasil justamente com o verão e as festas de final de ano, né? Quem mora no hemisfério norte vai ter as festas de final de ano numa temporada fria. Nós temos as festas associadas à nossa temporada quente. Então nós temos maior oleosidade da pele, maior desidratação, maior intoxicação, maior hiperqueratinização, maior hiperpigmentação do nosso tecido facial e no nosso corpo. No nosso corpo nós temos também aumento da intoxicação, aumento da hiperqueratinização e também desidratação do nosso tecido. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Esse é o recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje sobre os nossos tratamentos no pós-verão. Lembrando sempre, pessoal, que a estética funcional começa aqui e termina aqui.